Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei falando sobre um certo aspecto, uma certa narrativa que se encontra em uma das tábuas de esmeralda que foram escritas supostamente por Thoth, o Atlante, e que em suas reencarnações posteriores, como Hermes, Mercúrio, ele retorna à Terra para fazer esse trabalho em questão. E em uma dessas tábuas, ele fala de entidades reptilianas. Eles falam que a Atlântida se encontrava em uma situação invejável, era uma civilização em todos os aspectos possível, era uma sociedade perfeita sob o ponto de vista moral, e que tudo foi por água abaixo e que resultou em sua destruição, em sua posterior destruição, a destruição deste continente, que foi motivado pelo fato dos magos da Atlântida, alguns magos, evocarem literalmente do centro da Terra, praticamente do núcleo da Terra, entidades que Thoth chama de reptilianos. Bom, aonde é que eu quero chegar com esse comentário? Tudo leva a crer que pela tradição cristã, pela filosofia cristã, pelos dogmas cristãos, e tomando por base aquela argumentação de Dante, cujo livro, um dos seus mais famosos livros, ele descreve regiões infernais. Enfim, é do consenso, acho que de grande parte da humanidade, de que o inferno hipoteticamente ficaria no centro da Terra ou algo parecido. Porém, quem estuda esoterismo, ocultismo, sabe que isso não é verdade, que são dimensões, como uma casca de são como cascas de cebola, uma em cima da outra. As dimensões apenas elas se separam por vibrações. Enfim, então Thoth fala sobre essas entidades reptilianas, e que elas, depois de invocadas ou de evocadas pelos magos da Atlântida, foram as responsáveis pela destruição daquele continente, pois revoltou os 7 senhores, que, como todos sabem, aqueles que estudam o hermetismo, os 7 senhores eram os 7 planetas antigos da astrologia mágica. Tudo bem, até aí tudo bem. A questão é: são demônios? Seriam demônios esses reptilianos? Thoth fala que eles têm a capacidade de arrancar a alma das pessoas e habitar seus corpos. Isso é muito semelhante com o que nós lemos
em determinados trechos do livro Zoar, o livro do esplendor, um livro judaico e ocultista deste povo, no qual ele fala que demônios de determinados planetas, de determinadas esferas planetárias, podem habitar ou se disfarçar de humanos em um corpo humano. É algo muito semelhante com o que Totti falou. Então fica aquela pergunta: seriam demônios? E foram os demônios que foram os responsáveis pela destruição da Atlântida, da corrupção dos magos da Atlântida e posteriormente de toda aquela civilização, ou de pelo menos da maioria dela? É uma pergunta difícil de ser respondida. Porque existem demônios e entidades extraterrestres que possuem uma forma muito semelhante de se disfarçarem de seres humanos. São extraterrestres conhecidos por muitos ufólogos, inclusive eu já fiz um vídeo sobre eles aqui no meu canal, A Casa do Oráculo, que é intitulado Tipologia Extraterrestre. Qual foi o título? Os extraterrestres transcendentais. Pronto, são esses extraterrestres transcendentais. Então eles seriam muito semelhantes aos demônios, digamos assim. Então não se sabe se, por exemplo, o livro Zoar, ele está realmente querendo falar de demônio, ou aquilo foi uma forma que ele usou porque não tinha outro vocábulo. Ou aliás, não é vocábulo, gente, perdão. Não tinha outro termo. O vocabulário deles era muito pobre e não tinha essa palavra extraterrestre, digamos assim. Não era utilizada essa palavra, esse termo ufológico. Bom, o restante desse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo. Esse vídeo aqui foi mais um vídeo de reflexão. Seriam os reptilianos demônios que foram evocados do centro da Terra, de uma dimensão espiritual que se situaria mais ou menos no centro deste planeta físico, a Terra, e que foram responsáveis pela destruição do continente da Atlântida? Ou seriam os reptilianos seres ultraterrestres ou intraterrestres, ou ainda ETs transcendentais que poderiam ter a capacidade de expulsar, arrancar o espírito de um ser humano e habitar o seu corpo? Nos próximos vídeos estarei retornando a esse assunto. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de tarô, baralho cigano, runas, Aichin, por favor, entre em contato, www.acasadoraculo.com. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.